Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos iniciar. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo e hoje é 21 de julho de 2024. Nós vamos iniciar o capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. E hoje nós iremos estudar o jugo leve. Vamos orar então? Senhor Jesus, Mestre amado, amor de nossas vidas, mais um encontro, Senhor, mais um evangelho no lar, mais uma lição de ordem moral para despertar a nossa consciência. Iremos estudar, Senhor, sobre o jugo leve que o Senhor falou e que nós precisamos compreender o quão leve é o teu jugo, o quão suave é o teu fardo. Precisamos dilatar a consciência, entender a melhor escolha, entender o que é felicidade e o que é verdadeira liberdade. Muitas vezes, Senhor, estamos com o coração tão angustiado, algumas vezes uma sensação de vazio tão grande. É porque fugimos do teu jugo, fugimos do teu fardo. E logo, Senhor, em busca dos demais, ficamos cansados e muitas vezes sem esperança. Desperta a nossa alma, Senhor. Desperta a nossa condição de espírito, para que possamos, Divino Amigo, uma vez mais, entendermos as tuas lições. Que hoje nós possamos sentir a tua presença em cada palavra que será lida, em cada palavra que seja comentada, porque todos nós estamos reunidos em teu nome, Senhor. Nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Graça te damos, que assim seja. Vamos nós então? Esse capítulo é um dos capítulos que eu mais gosto. É o Cristo Consolador, aquilo que vem nos consolar. É muito comum quando nós estudamos o Evangelho, nós falarmos assim: nossa, mas é muito difícil seguir as lições de Jesus. Nossa, é muito difícil fazer isso, é muito difícil fazer aquilo. Então, todas as lições do nosso Senhor Jesus, a gente tem uma tendência muito grande a dizer que é muito difícil. E quando a gente diz que é muito difícil, a gente está distorcendo. A gente está dizendo que, na verdade, o fardo dele é muito mais pesado e que o jugo dele é muito mais apertado, né? Então, vamos parar e vamos pensar. Primeiro, vamos entender o que é o jugo, né? Então, vocês já devem ter visto, naqueles filmes mais antigos, aqueles agricultores, quando vão arar a terra, né, eles pegam aqueles boi, né, aqueles animais mais fortes, e colocam aqui sobre eles uma madeira. E essa madeira vai puxar ou a carroça, ou vai puxar aquilo que vai rasgar a terra, que vai arar a terra. Então, esse jugo, ele tanto puxa para arar a terra, para movimentar a terra, como ele também, esse jugo, vai puxar o peso. Então, os bois, né, os animais mais fortes, vão puxar o peso. Por que ele fala dessa forma?
Você imagina que as lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe são lições que não são lições de um Cristo. É trazida por um Cristo. E ele tenta e faz e fez colocar de forma bem simples. Então, como Jesus estava falando grande parte para pessoas simples, agricultores, lembra que Jesus ficou na Galileia. E o que vinha da Galileia? O que tinha na Galileia? Frutas, verduras, peixes. Então, a Galileia ela era uma região que abastecia boa parte da Palestina, inclusive Jerusalém. E foi esse lugar que Jesus escolheu para iniciar todo o seu trabalho de evangelização, todo o seu trabalho de dedicar e de falar da boa nova, né? Da boa notícia. Então Jesus utilizava uma linguagem que aqueles homens pudessem entender, que aquelas mulheres pudessem entender. Então, quando ele falou de jugo, todos entenderam. Quando ele falou de fardo, também todos entenderam. Ele faz o convite para aquelas pessoas que estão em aflição ou que estejam sobrecarregadas. Ou seja, para aquelas pessoas que não mais percebem ou identificam prazer nas coisas materiais. Ele direciona o convite. Por quê, gente? Porque enquanto a gente não sentir sede, eu não tenho como buscar água. Por que nós estamos buscando Jesus nesse evangelho? O que nos trouxe até aqui? E se nós formos parar para pensar, quase sempre foi uma dor. Foi um vazio. Foi uma sede. Nós não estávamos bem. Nós não estávamos mais felizes. Por que Maria de Magdala buscou Jesus? Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher bonita, era uma mulher que tinha todos os prazeres, tanto alimentar, todos os prazeres que você possa imaginar. Mas ela não estava feliz. Ela se sentia vazia, triste, usada e cansada. Então é por isso que nós não podemos impor o evangelho a ninguém. Eu não posso exigir que o outro beba água se o outro não tem sede. Então Jesus aqui direciona o convite. Vinde a mim, vem a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, cansados, sobrecarregados, cansado. Já busquei tudo, já fiz tudo, estou sem força. Que eu vos aliviarei. E é outra fala linda, diz, eu não vou resolver, eu vou aliviar. Por que ele não vai resolver? Porque é justamente essa aflição e muitas vezes essa sobrecarga que nos fortalece, que nos faz crescer, que nos faz reparar o mal que fizemos, que evita que venhamos a fazer novos males. Então, por que ele vai tirar algo que aparentemente para a gente é algo que está fazendo muito mal, mas na visão dele, como nosso mestre, como o irmão mais velho, ele sabe que é o melhor que está acontecendo para a gente naquele momento? Quase sempre, meus irmãos, quando nós temos saúde e dinheiro, a gente se corrompe. Quando é que a gente começa a parar a pensar? Muitas vezes quando a gente perdeu a saúde e muitas vezes quando a bolsa não está mais tão recheada. E a gente para e vai repensar nas besteiras que fizemos. Então, vem a mim que eu vos aliviarei. Eu não vou tirar. Eu não posso fazer isso, porque isso é o melhor para você. No seu processo, seja passando por provas ou seja passando por expiações. Mas vem que eu vou te aliviar. E é interessante o alívio. Porque ele diz assim, ó. Tomai sobre vós, pega sobre vós o meu jugo. Você já sabe o que é jugo, aquela madeira que se coloca aqui atrás do animal, que ele vai puxar.
Ele vai tanto arar a terra quanto ele vai puxar uma carroça pesada muitas vezes. E o jugo nos deixa preso. Você está aprisionado, você está limitado ao trabalho. O jugo é sinônimo de trabalho. Ou você vai estar carregando um grande peso, ou você vai estar rasgando a terra, removendo a terra. Então, o jugo aí como um objeto de trabalho, trabalho pesado. A nossa vida aqui na terra, o nosso mundo íntimo, exige de nós um trabalho pesado. Por quê? Porque a nossa terra está árida. O nosso coração, o nosso sentimento ficou árido, ficou duro, seco. Logo, a gente tem muito trabalho para movimentar essa terra, para que as sementes possam cair e germinar. Então, quando ele fala do jugo, ele está dizendo, isso é sinônimo de trabalho pesado. Só que ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Tia, o que é o jugo de Jesus? É o Evangelho. São as lições de Jesus para a gente trabalhar. São as lições dele. É a lição do, se alguém te bater em uma face, ofereça a outra. Se alguém te pedir as vestes, oferece a túnica. Se alguém te pedir para andar 1000, ande 2000 léguas. Quantas vezes devo perdoar meu irmão, Senhor? Até 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Esse é o jugo. Amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos aqueles que te perseguem e caluniam. Esse é o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que eu sou brando. Se eu optasse em não aceitar o jugo, esse objeto de trabalho, esse material de trabalho, caísse no mundo, como nós já caímos e temos caído várias vezes, fazendo do jeito que a gente quer. Nós já paramos para perceber a quantidade de dor, de expiação, de sofrimentos seculares, de humilhação que nós estamos angariando. Entre o jugo do mundo e o jugo do Cristo, qual é o mais suave? Então, quando eu estou aqui aprendendo as lições, e quando eu vou para a vida, que ao invés de fazer a minha vontade, eu ponho o jugo do Cristo, digo, vou fazer a tua vontade, Senhor, a minha vida vai se tornar mais suave. Primeiro, eu não estou arrumando mais débito com ninguém. Eu não estou fazendo mal a ninguém. E eu estou muitas vezes indo ao sacrifício. Sacrificando vaidade, sacrificando orgulho, sacrificando egoísmo. Se nós não estivermos atentos a esses erros menores do nosso cotidiano, essa mediocridade nossa, nós não vamos evoluir. Então é por isso que nós falamos que a terra está seca. Ela precisa ser removida. Ela precisa ser trabalhada. E isso precisa do jugo. E aí ele diz assim, ó.
E aprendei comigo que sou brando. As lições de Jesus é lições do amor. São lições da humildade. Eu sou brando e humilde. Jamais um movimento de orgulho, jamais um movimento de vaidade estará sobre o jugo de Jesus. Eu sou brando e humilde. Calma. Ontem nós falamos na palestra. Nós não podemos imaginar que Jesus deu um chilique lá no templo de Jerusalém, derrubando tudo. Meus irmãos, quem administrava era a Palestina, toda a Palestina era os romanos. Dentro do templo tinha soldados romanos de canto a canto. Se Jesus tivesse dado um chilique daquele, nem combina com a personalidade, um ser colérico, ele teria sido preso. Mas tia, está no Evangelho. Sim, mas a gente entendeu errado. Os profetas, quando eles queriam falar de um futuro, eles faziam um movimento de mímica. Então Jesus, através da mímica, falando, mostrando que tudo aquilo ali seria destruído, mas ele não saiu derrubando nada. Que o templo seria destruído, e foi. E foi destruído. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, pega, coloca sobre ti o meu jugo. E uma vez você colocando, você vai aprender. E aprender comigo. Aprenda comigo. Que sou brando e humilde de coração. Aprenda. Por isso que Jesus é o modelo e guia, questão 620 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Vide Jesus. Então, aprendei comigo. Comigo. Jesus falando, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Em um período que tudo se ganhava pela guerra, pela luta, pela posse da arma na mão. E tia, e hoje? Ainda assim, nós ainda acreditamos que o mundo é dos espertalhões. A gente olha para uma pessoa rica, milionária, e a gente acha que ela é um vencedor. Muitas vezes é um grande perdedor, porque perdeu a alma, perdeu a encarnação, perdeu a oportunidade de nobreza, perdeu a oportunidade de ser um espírito nobre, se vendeu, se corrompeu. Como eu posso olhar para um ser desse e achar que é um ser que ganhou, que é um ser nobre, que é um ser que venceu, que é sortudo? Não amontoeis tesouros na terra, onde os homens roubam e as traças corroem. Amontoeis tesouro no céu. Então, de que vitória nós estamos falando? O Espiritismo não é uma religião que vem nos ensinar uma vitória horizontal. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele vem nos convidar, nos chamar a nossa conduta moral, a verdadeira riqueza, a verdadeira nobreza. Quando nos olhávamos para Jesus na cruz e Pilatos lavando as mãos, parecia que Pilatos era o vencedor. Parecia que os sacerdotes eram vencedores e que Jesus seria um perdedor. Cuidado. As aparências enganam muito. Aquele que tu julga um vencedor pode ser um miserável. E aquele que tu julga um miserável pode ser o grande vencedor. E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Aprenda comigo.
uma vez aprendendo isso, achareis repouso para vossas almas. Ai, gente, você tem noção o que é uma alma repousar? Por que que a humanidade terrena está enlouquecendo? Por que que a humanidade terrena está usando tantas drogas como nunca usamos antes? Por quê? Porque a alma não tem repouso. Você sabe o que que é ter uma mente calma, tranquila, em paz? Você sabe o que é poder encostar a cabeça no travesseiro, dormir sem medicação? Pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Então agora ele diz assim, achareis repouso para vossas almas. Não é para o corpo, é para a alma. Porque eu posso estar arando a terra com o jugo do Cristo, trabalhando, mas a alma está em repouso. A alma está tranquila. A alma não está agitada. A alma está em paz. Pensa o que é trabalhar em paz. Pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Então, quando a gente reclama, quando a gente é agressivo, quando a gente desiste, é porque a gente está cansado, porque é muito pesado. Então, as escolhas que nós temos feito ao longo de nossa vida, que não é sobre o jugo de Jesus, tem nos deixado muito cansado. Isso sim é pesado. O evangelho do nosso Senhor não é pesado. Ele nos liberta. Ele nos dá o norte. Ele nos ensina o caminho. Esse outro percurso, esse outro caminho, esse outro jugo nos aprisiona, nos limita, nos faz cansar, nos faz desistir, nos deixa desamparados. Há séculos, gente. E a gente ainda fica dizendo, seguir o evangelho de Jesus é muito difícil? Poxa, ele acabou de dizer que é suave, que é leve, que deixa a alma, como ele diz aqui, né? E achareis repouso para vossas almas. Em algum momento ele está dizendo aqui que vai ser difícil, que é muito pesado, que é... Não, é o melhor caminho. E aí tem um comentário, acredito que do professor Denizar, né? Porque não tem nenhuma assinatura do Espírito, de nenhum Espírito. Vamos ver o comentário do professor Denizar? Então, esse material que nós acabamos de ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. E aí o professor Denizar irá comentar. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, olha as dores, encontram sua consolação na fé no futuro. E quem que veio nos ensinar sobre o futuro? Jesus. Ele foi morto na sexta-feira, no domingo, no primeiro dia, ele estava de pé, frente a frente, a Maria de Magdala e depois aos seus discípulos. E a tantos e tantos outros. Na estrada de Emaús e tantas vezes ele apareceu dizendo o quê? Eu continuo vivo e me comunicando com vocês.
Eu cumpri o trabalho que vim fazer. Mas vocês não me ouviram. Então, a lição do nosso Senhor Jesus mostrando que a vida continua. Então, quando a gente vive aqui na Terra, gente, a gente vive o nosso dia a dia, mesmo nós espíritas, a gente acha que é só essa existência. A gente não para pensar que a minha atitude de hoje, as nossas escolhas de hoje, a vida que nós estamos levando hoje, está programando o meu futuro e está programando a minha outra encarnação. A vida que eu levo hoje aqui também está programando o meu processo de desencarnação e como eu serei recebida no mundo espiritual. Que tipo de espíritos virão me recepcionar? Se eu fui um ser indiferente, egoísta, vaidoso, prepotente, se eu enganei, matei, roubei, se eu ludibriei as pessoas, você acha que quem vem te recepcionar? Os mesmos tipos de espíritos com quem você conviveu uma encarnação inteira. Porque quando nós fazemos o bem, nós estamos sendo assessorados por espíritos nobres. Quando nós fazemos o mal, os nossos parceiros são espíritos perversos. E são eles, os perversos, que estão aguardando para receber os seus parceiros. E Jesus avisou, haverá prantos e ranger de dente. Então, a gente não está aqui, gente, para fazer a nossa vontade, para fazer do nosso jeito. Nós temos que aprender que a melhor forma é aceitar o jugo que Cristo nos oferece há mais de 2000 anos. Esse é muito mais leve, é muito mais suave e nos traz repouso para a alma. Então, entre você escolher o mal e escolher o bem, escolha o bem. E o que é o bem? É o bem para todos. Quando o bem é só para ti ou só para mim, isso não é bem. O bem só é bem quando é bem para todos, quando faz bem para todos. Se o bem é só para mim, isso é egoísmo, não é bem. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro. Então, por mais que eu esteja passando por um turbilhão, por mais que esteja doendo, vai passar. Se os meus amores já voltaram à pátria espiritual, eu sei que eles estão vivos. Jesus me ensinou isso quando ele voltou e disse: a paz esteja convosco. Essa foi a fala dele quando ele se apresentou aos 11 que estavam ali, aos seus 11 discípulos, e com certeza deveria ter mais pessoas. Paz esteja convosco. Ele não chegou criticando, vocês me deixaram todos sozinhos. Olha aqui, não, ele já chegou oferecendo paz. Paz esteja convosco. Mostrando que ele continua vivo. Então, nós também, quando desencarnarmos, nós também vamos continuar vivos, do outro lado. Agora, como? Em que situação? Jesus nos ensina que nós devemos amontoar tesouros no céu. Como é que está a nossa vida? Como é que estão os nossos tesouros espirituais? Ou eu estou vivendo uma vida horizontal, sem ter a mínima preocupação com a verticalidade, com o vertical? Tia, o que é o vertical, tia? É despertar o amor, sem nenhum interesse. E a gente só desperta o amor amando. A gente só desperta do amor cuidando, servindo. Cuidar dos filhos, pai, mãe, irmãos, não é caridade.
É dever. Dever. Você tem inclusive um interesse sobre isso. Agora, cuidar do outro, daquele outro distante, essa é a caridade que desenvolve. Calar, silenciar, que é a caridade moral, essa exige ainda muito mais da gente no nosso processo de evolução. E calar não é fechar a boca e continuar gritando aqui dentro, remoendo, maldizendo. Não tem diferença, o espírito continua falando, tu continua xingando. Quando a gente fala em calar, é calar a mente, não é só a boca. Que da nossa mente possa vir uma oração em prol daquele que está nos fazendo mal. Aí sim. Então a gente diz assim, mas Conceição, calar não congestiona energia? Congestiona a energia que você está corroendo dentro de ti através do teu pensamento. Mas se você num momento de raiva, disso, daquilo outro, que alguém falou algo, fez algo que te tirou, que aí é a vaidade, o orgulho que mexe com a gente, é hora de entrar em oração. Essa é a melhor escolha. Senhor, estou virando um vulcão nesse momento. As emoções estão tomando conta de mim. A raiva. Me ajuda a trabalhar isso. Me ensina, Senhor, a perdoar a esse irmão. Nesse momento, você está digerindo. Através da oração, você está digerindo. Difere da gente calar, mas ficar remoendo. Encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus. Se eu confio na justiça de Deus, em nenhum momento eu vou me sentir injustiçado com nada. Tá tudo certo. Que o Cristo veio ensinar aos homens, né? Ensinar o quê? A fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Se entregou à cruz para ficar lição para todos nós. Tia, tá, a gente não vai se entregar à cruz, tia, mas como é que é isso hoje? Como é que é confiar em Deus? Não se desespere com nada. Continue trabalhando. Continue fazendo bem. E deixa que Deus vai sempre prover tudo. Antes de você saber, Ele já sabia. E Ele já está organizando para que possa ser resolvido da melhor forma para a tua evolução. Então, isso é confiar em Deus. Entrega. Não se desespere. Não inquieta o teu coração, o teu sentimento. E continue trabalhando. Continue fazendo bem. E as coisas vão se organizando da melhor forma possível. Na confiança, na justiça que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida. Ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso. Olha o peso. Lembra que Jesus falou que suave era o jugo? As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Por isso é que Jesus disse, suave é meu jugo, leve é meu fardo. Eu estou lhe ensinando a confiar no Pai e eu estou lhe ensinando que existe uma vida futura. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim,
todos vós que estáis fatigados, ou seja, cansados, que eu vos aliviarei. Então, esse cansaço, esse fatigado, é o cansaço de estar batendo em pedra bruta. As nossas escolhas só têm nos machucado ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então a gente primeiro precisa cansar disso, cansar dessas tolices e começar a valorizar realmente a verdadeira água, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira riqueza, a verdadeira plenitude, a verdadeira paz. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Então, como é que eu quero receber todo o benefício se eu não submeto ao jugo? Se eu não faço da forma que ele ensina? Óbvio que eu não tenho como conquistar. O que a gente ainda não consegue entender é tipo assim, chega até a ser engraçado. Nosso Senhor Jesus é um Cristo, é um mestre, é o maior de todos que passou aqui no planeta Terra, nos trouxe lições que nos dá a verdadeira felicidade. Mas a gente não quer seguir. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer fazer a vontade dele. E que, na verdade, a vontade dele é a vontade de Deus. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um só. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. O jugo é a observância, é realizar, é fazer a lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É só isso. O amor e a caridade. Então, no dia que nós entendermos que quando nós fazemos o bem, nós atraímos o bem. Como diz Jesus, angariais amigo. Estamos iniciando um capítulo, Cristo Consolador, finalizamos o item 1 e 2, e na próxima semana, que eu amo, vamos fazer o Consolador Prometido, item 3, item 4, se Deus assim nos permitir. Foi bom, gente? Deu para aprender? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão, gente. Vamos orar. Coloca, eleva teu pensamento. Pensa em Jesus. Todos nós. Respira. Inspira, respira, inspira, expira. Vai fazendo devagarzinho. Controlando, direcionando o pensamento para a respiração. Divino amigo Jesus, amor querido, somos nós, Senhor, os aflitos e os sobrecarregados. E buscamos o teu jugo, Senhor, porque já entendemos que ele é suave, que ele é leve e que ele traz o repouso para a alma. Que possamos ajustar bem, Senhor, esse jugo e sermos servos de Deus. Que possamos pegar o nosso corpo físico para te servir como instrumento do bem.
Mas que esse caminhar, Senhor, possa ser sempre com um sorriso nos lábios e com a gratidão no coração. Pois te servir, Senhor, seguir os teus passos, é motivo de muita alegria para todos nós. Envolva-nos, Senhor, na tua paz, a todos nós que aqui estamos te buscando para beber dessa fonte pura. Que a tua paz se faça em nós e que nós possamos, Senhor, sempre sermos instrumentos nas tuas mãos e da tua paz. Que a tua paz nos envolva, amparando a todos nós. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.